Nós vamos agora de entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o médico Paulo Ouzon, que é clínico e infectologista da Unifesp. Ele nos fala se existe uma relação entre a Covid-19 e casos de AVC, acidente vascular cerebral. Bom dia, doutor Paulo. Boa tarde, né? Boa tarde, Jana. Ai, boa tarde, né? É verdade. Boa tarde, doutor. Agora nós temos meio-dia, deixa eu até atualizar então todo mundo que está em casa. Meio-dia e 6 minutinhos. Boa tarde, doutor. Seja sempre bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Obrigado pelo convite, viu? Doutor Paulo, é o seguinte, uma pessoa que pegou o coronavírus, está com o organismo debilitado, isso pode levar ela a um AVC? Olha, o que acontece é que, mais recentemente, principalmente na Itália e na Espanha, em autópsias de pacientes que faleceram de coronavírus, o que se nota é que existe uma coagulação do sangue dentro dos vasos. O coronavírus acaba provocando isso. Ele ativa alguns sistemas de inflamação do organismo e uma das coisas que pode acontecer é o sangue coagular dentro do vaso. Então, pode coagular, por exemplo, no cérebro, provocando um AVC ou derrame, né, no termo popular. Pode acontecer também de formar coágulos no coração, nos pulmões também e outros órgãos. Então, o acidente vascular cerebral ele pode ocorrer em pessoas portadoras do coronavírus, principalmente após uma semana, mais ou menos, que é quando desencadeia aquele quadro mais grave. E pode acontecer acidente vascular cerebral junto com o comprometimento cardíaco e pulmonar. Mas existem também descrições de casos, como uma médica que eu fiquei sabendo em São Paulo, que ela teve um acidente vascular cerebral provocado pelo coronavírus sem outros problemas. Então pode ocorrer, sim. É uma das complicações do coronavírus. Doutor, era exatamente esse caso que o senhor citou agora da médica que eu ia perguntar. Então, assim, as pessoas que não têm nenhuma conformidade também podem, então, ter, por conta da Covid-19, desenvolver aí um AVC? Olha, não é, vamos dizer assim, uma das complicações principais, né? Se a gente for, eu estava vendo uma publicação eu não me lembro qual hospital dos Estados Unidos, se não me engano, em Nova York, onde eles tiveram em pessoas que não eram daquele grupo de risco de idosos acima de 70 anos, indivíduos na idade entre 30 e 40 anos, alguns casos, se não me engano, eram 4 ou 5 casos de acidente vascular cerebral que ocorreram na vigência de um quadro clínico de coronavírus. Mas não é a principal manifestação. A manifestação principal que a gente vê nos casos mais graves são problemas de ordem pulmonar, principalmente de oxigenação, problemas cardíacos e normalmente, vamos dizer assim, o quadro pulmonar grave é que acaba levando o indivíduo a terapia intensiva, ao uso de respirador. Mas existe a descrição, inclusive, de casos de coronavírus com morte súbita, né? Essa morte súbita provavelmente pelo comprometimento cardíaco. Doutor, o senhor falou aí sobre esse caso nos Estados Unidos, né, no hospital em Nova York, de pacientes que não tinham doenças pré-existentes. Mas e aí a gente levanta aí uma questão da possibilidade, do risco que tem aí pacientes que nunca apresentaram nenhum problema. Mas pacientes que têm as suas comorbidades, qual que é o perfil mais perigoso para ter o coronavírus? Olha, em relação a comorbidades, vamos dizer assim, existe uma relação, por exemplo, com idade, né? Pessoas com mais de 70 anos de idade têm mais risco, a comorbidade, hipertensão arterial, diabetes, pessoas que têm problemas em relação à sua imunidade, por exemplo, algumas doenças reumatológicas,
pessoas que têm um problema pulmonar crônico, né, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, ou enfisema, que é o nome antigo. Todas essas pessoas elas têm uma reserva menor no organismo. Então, elas podem, um quadro não tão grave de coronavírus, desenvolver quadros complexos, graves e tratamento difícil. Doutor, quando a gente pensa na Covid-19, já se preocupa muito com os idosos, né? Pessoas acima de 60 anos, com as conformidades, porque nesse quadro, então, nesse grupo, né, a doença, ela teria uma reação mais grave e pode até levar a óbito. Mas também se percebeu que pessoas de 30, 40 anos também que foram, né, contaminadas com a Covid acabaram desenvolvendo problemas vasculares. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso também. Pessoas novas, né, assim, que não estão no grupo de risco, 30, 40 anos, não estão fora desse risco de AVC. Então, assim, a doença coronavírus ela está ficando cada vez mais conhecida. Por exemplo, quando a China, no começo do ano, em janeiro, comunicou que realmente existia uma epidemia, a experiência que eles traziam e aconselhavam o resto do mundo que tivesse a doença seria, na medida que houvesse uma diminuição da oxigenação do sangue, colocar-se cânula e um aparelho de respiração. Depois, na medida que alguns países, como a Itália, como a França, a Alemanha, Espanha, foram apresentando esses casos e foi se fazendo autópsia no sentido de entender melhor a doença, a coisa mudou muito. Enquanto a China aconselhava no início a não se usar, por exemplo, corticoides, né, que diminuem a imunidade, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte: na Espanha, eles estão fazendo um tratamento agora que está diminuindo muito nas internações de terapia intensiva, de uso de uma carga de corticoide muito elevada, que é chamada de pulsoterapia. E também na Itália, o que se notou foi essa coagulação que existe intravascular. E na Itália, eles passaram a usar nas terapias intensivas, passaram a usar anticoagulantes, e com isso melhorava o quadro, ou evitava esses quadros, né? Porque o vírus, ele provoca uma reação no organismo que a gente, vamos dizer assim, vamos chamar genericamente de tempestade de interleucina. São mediadores de inflamação, e quando o coronavírus ativa essa inflamação é muito intensa em algumas pessoas e acabam até provocando coagulação de vasos. E os idosos, muitas vezes, não suportam essa inflamação, que é muito intensa, por isso que eles morrem mais fácil do que indivíduos jovens. Mas essa doença, mesmo em pessoas sadias, ela pode, com menor frequência, atingir pessoas abaixo dos 50 ou 40 anos também. Doutor, e há diferença uma pessoa que tem, então, um AVC já depois de 60 anos e os jovens, né, aqueles que têm entre 30 e 40 anos, o impacto, a recuperação é diferente? Olha, isso depende muito, obviamente, quando existe acidente vascular cerebral, uma doença cardiovascular, né, isso antes do coronavírus. E depois que apareceu o coronavírus, isso ocorre em função de inflamação dos vasos e inflamação de coágulos. Então, tanto a gravidade do quadro quanto a recuperação depende muito da área que foi acometida por esse coágulo. Obviamente, se o coágulo acontecer num vaso de grande calibre e que irriga uma grande parte do cérebro, esse quadro vai ser muito grave e muitas vezes vai ser fatal. No entanto, se isso acontecer em vasos de menor calibre e mais periféricos do cérebro, a pessoa tem a possibilidade até de, com
fazendo fisioterapia, pode melhorar. Doutor Paulo Ouzon, clínico e infectologista da Unifesp, muito obrigada pela participação do senhor e trazer, então, esse alerta para nós, né, em relação à Covid. Para terminar, há como prevenir, né, o AVC? O que fazer, então, nesse período para não correr o risco? Olha, a tendência que existe com a experiência da Itália e com anticoagulantes, experiência da Espanha com o uso de pulsoterapia, o que está aparentemente acontecendo é vamos dizer assim, um caminho no sentido de se usar nos pacientes precocemente. Quando eu digo precocemente, é por volta do 5º dia, uma semana, usar anticoagulantes preventivos e, eventualmente, fazer o uso da pulsoterapia. Isso pode... eu vi entrevistas com profissionais desses dois lugares, né, hospitais de Madrid e hospitais da Itália, que usaram e estão muito esperançosos com resultados. Pacientes que estavam caminhando para o uso de aparelho com pulsoterapia, por exemplo, em 3 dias melhorarem bastante, a ponto, muitas vezes, de terminar o tratamento até em casa. Então, eu vejo com muito otimismo tanto a pulsoterapia quanto o uso de anticoagulantes, mas isso tem que ser feito por médicos que têm experiência no assunto. No geral, doutor, também manter uma boa alimentação, sem dúvida, estilo todas aquelas coisas que importantes, dormir bem, se alimentar adequadamente, tudo isso é importante. Tá ok. Doutor Paulo Ouzon, clínico e infectologista da Unifesp, muito obrigado pela sua participação e dividir conosco todo esse seu conhecimento. E muito obrigado pelo convite e por poder tentar esclarecer um pouco essas dúvidas que muita gente tem, e o que está, as últimas novidades são essas em relação à coagulação. Muito obrigada e esperamos contar com o senhor em outras oportunidades. Estou à disposição. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, boa tarde.